Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus Cristo. Sou o pastor Fernando e hoje estou com vocês aqui para falarmos de mais um assunto importantíssimo para a obra de Deus, para a nossa igreja. Eu sou membro da Igreja Casa da Bênção aqui em Brasília, Distrito Federal, e meu pastor é o pastor Marcos Galdino. Hoje eu estarei trazendo para vocês um assunto bastante interessante, um assunto bastante importante que vai tocar em meu coração e em seu coração. O título do meu estudo é Eu Creio e Sinto Deus. Também acredito que você creia, eu também acredito que você sinta a presença de Deus. Sabe aquela coisa maravilhosa que no seu interior, todas as vezes que você ora, canta, louva e acredita em sua presença, parece que você está no céu. Mas infelizmente, do outro lado, nós temos pessoas que insistem a todo instante, a todos os minutos, tentar tirar essa crença que eu e você temos, essa crença que nós temos num Deus todo-poderoso, num Deus todo maravilhoso. E aí nós ficamos tristes, aí nós ficamos às vezes assustados, chateados, mas não, isso não é motivo para que fiquemos assim. De quem é que eu estou falando? Ora, só poderia estar falando deles, os ateus. Ateus, o nome ateus é uma sigla grega, é uma palavra grega que significa sem Deus ou aqueles que não acreditam em Deus. Pode parecer que o ateísmo persegue somente os evangélicos, mas na verdade não é. Muito antes mesmo de que houvesse a crença evangélica, os ateus já não acreditavam em nada. Coitado dos gregos que tinham que suportar essa descrença da parte deles. Eles viviam negando todos os tipos de deuses que os gregos tinham. Desse lado, se você for pensar, nós também somos ateus, visto que nós não acreditamos nos deuses de outras crenças, de outros credos religiosos. Mas aí, não satisfeito em desacreditar de outros deuses, os ateus também não acreditam no nosso Deus verdadeiro e superior Pai. E aí buscam de todas as formas atingir o nosso Deus, atingir a nossa crença, nos atingir de certa forma. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho com os ateus. Ateus, para você ter uma ideia, eles são simplesmente materialistas, só acreditam naquilo que é material, só acreditam naquilo que a matéria possa demonstrar e ver. Os ateus são pessoas totalmente ligadas nas coisas materiais. Eles são ligados também nos 5 sentidos humanos, só acreditam naquilo que os 5 sentidos humanos possam revelar e trazer aos homens. Por exemplo, audição. Eles só acreditam naquilo que pode ser ouvido, naquilo que possa ser escutado, aquilo que é audível aos ouvidos humanos. Se ele escuta, então existe. Se eles ouvem, então existe. Outra coisa que acontece com eles é a visão. Eles acreditam muito naquilo que eles veem. Tudo que eles fazem está baseado na visão. Será que é por isso que Deus diz que Deus não é como o homem, que julga o homem pelo que ele vê, mas Deus prescuta o coração? Assim são os ateus. Ele viu, existe. Também o olfato. Se eles puderem cheirar, se eles puderem sentir o cheiro, se eles puderem identificar o odor, o fedor, o cheiro gostoso, o cheiro da comida, então ela existe. Se não tiver cheiro, não existe. O outro é o tato. Se eles puderem pegar, amassar, se eles puderem sentir que é veludo, se eles puderem sentir que é duro como pedra, que é pesado como chumbo, então existe. Não sendo possível, eles não acreditam na sua existência. E o paladar, se eles comerem, se eles tocarem naquilo que eles puder comer, sentir o seu gosto, puder beber, saber que é água, saber que é comida, saber que é sólida, saber que é líquida, então para eles é verdadeiro. Bom, acerca do nosso Deus, eles dizem que não pode ser ouvido, não pode ser visto, não pode ser cheirado, tocado ou degustado. Portanto, para eles o nosso Deus não existe. Para eles o nosso Deus é apenas uma lenda. Para eles o nosso Deus é apenas uma forma das pessoas arrancar dinheiro das outras pessoas e por aí vai, tentando de certa forma convencer as pessoas. Muitos crentes ficam assustados quando eles buscam
procurando provas para dizer que Deus existe ou não existe. Muitos crentes ficam assustados. Muitos até deixaram de ser crente por acreditar que eles estão com a razão, que Deus de fato não existe. Até zombam do nosso Deus, até zoam do nosso Deus, até puxam chacotas e fazem brincadeiras contra o nosso Deus. Até tem uma coisa interessante com eles, que eles costumam dizer a seguinte frase: se Deus existe mesmo, então por que Ele não me mata? Por que Deus não tira minha vida? Por que Deus simplesmente chega aqui e não acaba com a minha vida? Cadê? Se seu Deus existe mesmo, Ele podia me matar. Bom, antes de começar o estudo, eu queria falar um pouco acerca desse assunto. A Bíblia fala sobre os vasos de honra e de desonra, o que Deus tem feito, o que Deus tem aqui na terra. Os vasos de honra são aqueles que louvam a Deus, que glorificam a Deus, que exaltam o Senhor, que acredita na sua existência, que acredita na sua perseverança, que acredita na sua salvação, que acredita no seu poder curador, no seu poder libertador, no seu poder transformador, que acredita que Deus um dia vai levá-lo aos céus, que acredita que um dia Deus será visto por ele. Nós acreditamos em Deus, então somos vasos de honra. Honra porque eles honram a presença de Deus. Também do outro lado tem um vaso de desonra de Deus. A Bíblia fala sobre esses vasos de desonra em Romanos capítulo 9, versículo 21 e 22. Eu vou ler só o versículo 21, que está escrito assim, ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro vaso para a desonra? Bom, o que eu posso dizer com isso? Em Romanos capítulo 9, quando ele fala de vasos, ele vai dizer que Faraó era vaso de Deus. Ele vai dizer que muitos homens do passado que não acreditavam em Deus ou que zombavam de Deus era seu vaso. Como assim era seu vaso? Era vaso primeiro para corrigir o povo de Israel, também para poder demonstrar o poder de Deus. No caso de Faraó, no caso de Moisés, Deus falou para Moisés que endureceria o coração do seu vaso, que vaso era o Faraó, para que ele pudesse manifestar o seu poder e o povo de Israel soubesse que ele é. Ora, você que é ateu e vive pedindo a Deus para te matar, se ele é Deus mesmo que ele te mata, eu tenho uma coisa para te dizer. Em primeiro lugar, se Deus é Deus, ele não é seu empregado e ele não vai te matar porque você quer. Em segundo lugar, você é vaso de desonra dele. Você é aquele que vai enganar aquelas pessoas que não querem nada com Deus. Você é aquele que vai enganar as pessoas que vivem arrumando desculpa para não servir a Deus. Aqueles que vivem arrumando desculpa para não obedecer a Deus, para não deixar os seus vícios, para não deixar do adultério, para não deixar do pecado, para não deixar da fornicação, da prostituição, para não deixar da idolatria. Então essas pessoas estão procurando pessoas que o convençam. Você é o vaso de desonra de Deus. Então você tem que trabalhar caladinho. Não peça a Deus para te matar, porque Deus vai te matar quando Ele quiser. A Bíblia diz que lá no final nós veremos a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Para manifestar os que servem a Deus, Deus cuida dele. Para manifestar os que não servem a Deus, você cuida daquele que é de Deus. Então cala tua boca, não fica tirando onda, porque você vai fazer tudo que Deus manda. Você é um escravo de Deus, você faz tudo que Deus manda. O diabo, que é o próprio diabo, ele é escravo de Deus e tem que fazer tudo que Deus manda. Você, que é um mero ralé, vai querer desafiar a Deus? Então cale a tua boca e faça o que Deus está te mandando. Continue enganando as pessoas que não querem mudar de vida. Continue enganando o viciado que não quer largar das drogas. Continue enganando aquele que não quer largar da bebida. Continue enganando esse marido desonesto que anda desonrando a esposa, traindo ela torta e direita, e para poder não ser culpado vive dizendo que Deus não existe. Continue enganando pessoas como você, que vive aplaudindo a você porque elas não querem dividir o dinheiro dela, não quer ajudar os necessitados, não quer fazer nada, porque elas acreditam que ela trabalhou e não tem que fazer nada. Você é um vaso de Deus. Então só esse recadinho para você. Você não morreu, não é porque Deus não existe, você não morreu ainda, é porque Deus ainda tem algo para fazer por você. Então você cale a tua boca e faça. Você, escravo de Deus, continue fazendo o que Deus manda você fazer. Bom, feito isso, dando esse recado para os ateus, eu parto agora para a segunda parte do meu estudo, onde eu quero falar com vocês acerca do senso perceptor ou senso percepção. A psicologia trabalha muito sobre isso, sobre a senso percepção.
A gente pensa que a percepção do mundo está relacionada apenas aos 5 sentidos, que é tato, olfato, visão, audição e paladar. Mas, na verdade, existe aquela sensação interior, aquilo que é interno, aquilo que está guardado aqui dentro. Esse senso perceptor é que vai nos fazer perceber o mundo lá fora, que vai perceber o que está acontecendo aí fora. E é aí que entra a nossa confirmação da presença de Deus em nossas vidas. Vamos lá? Pronto. O que é senso percepção? Perceptor são os órgãos dos sentidos que vão transmitir para nós as sensações ou aquilo que está ligado à nossa vida para percebermos, para que o meu eu perceba o que está acontecendo lá fora através dos meus órgãos interiores. Vamos lá, em primeiro lugar, tem o senso perceptor dos visuais, aquilo que eu vejo. Então esse senso perceptor, ele consegue perceber as coisas através desse senso perceptor. Por exemplo, eu sei que uma coisa existe por causa da senso percepção, independente dela estar aqui ou não. Vou te dar um exemplo clássico. O amor existe? Existe? Então me mostra ele. Cadê o amor? Qual o cheiro que tem o amor? Você já viu o amor? Por exemplo, você já ouviu o amor falar com você? Aliás, o amor já falou com você algum dia? Você sentiu o cheiro do amor? Não? Então o amor não existe. Ah, existe. Por que existe? Porque o meu senso perceptor me faz crer que ele existe. Eu então digo para as pessoas, eu te amo porque eu sinto dentro de mim alguma coisa que me leva a acreditar nisso. Então eu não vejo o amor, mas o meu senso perceptor, meus olhos perceptores percebem que o amor está ali. Quando eu vejo aquela pessoa, tremulo, sinto aquela coisa tremenda, aquela satisfação, aquele prazer, aquele desejo, aquela vontade de que ela retribua o que eu sinto por ela. Então eu sinto. O auditivo, bom, o senso auditivo é aquilo que faz com que meus ouvidos também se lembrem de alguma coisa ou tenha percepção. É quando o meu cérebro fala comigo, quando eu sinto que alguma coisa está falando comigo. Os ateus devem concordar comigo que existe uma visão que dizem que as mulheres têm o sexto sentido. E esse sexto sentido vive dizendo para ela o que está acontecendo. Ora, então tem a visão, senso perceptivo, e tem a audição, senso perceptiva. Tem a gustativo, só para você ter uma ideia, dizem alguns psicólogos que se você quiser emagrecer, não sei nem se é os psicólogos que falam isso, mas já ouvi dizer, se você ficar imaginando que está comendo alguma coisa, comendo um pão, comendo uma carne gostosa, alguma coisa, os nutrientes daquilo vai para o seu estômago e consegue satisfazer o seu desejo. Então, eu posso sentir através do senso gustativo cada nutriente de um alimento que existe em um local, em um momento, em alguma coisa. Eu posso estar pensando em um hambúrguer, sentindo aquele gosto maravilhoso que ele tem, e isso faz com que eu possa me satisfazer. O outro é o olfativo. O olfativo, sentir o cheiro. Você consegue conversar com uma pessoa e lembrar de um cheiro, não o cheiro daquele perfume gostoso. O senso perceptor faz com que eu sinta. São sensos perceptores que faz com que eu também sinta temperatura térmicas, que eu sinta também, tenha sentido de dor. Um exemplo, quando uma pessoa faz uma cirurgia e nessa cirurgia ela tem que retirar um pé, uma mão, um braço, um dedo. Segundo os médicos dizem, essas pessoas simplesmente elas conseguem sentir coceira na ponta do dedão do pé que não existe. Como a pessoa consegue sentir a coceira em um local que não existe mais? Mas o senso perceptor ainda percebe aquele órgão que está ali e ele acaba sentindo isso. Ele sente dormência, ele sente às vezes dor na unha, coceira na unha, e ela não está mais ali. Mas é um senso perceptor que está dentro dele. O senso perceptor, ele também percebe, por isso que muitas das vezes a pessoa fica assustada, ele percebe movimentos, percebe alguma coisa acontecendo do lado dele, ele percebe alguma coisa, percebe que algo está se movimentando do lado dele, sinestésica ou até mesmo orgânica, quando ele sente alguma coisa dentro de si. Ora, é esse senso perceptor que permite
a nossa mente conhecer de modo imediato, intuitivo, uma determinada ação, ou uma determinada coisa, ou uma determinada presença, um determinado cheiro, um determinado sentido, algo que possa fazer com que a gente identifique algo. Este processo importante se chama sensação. Eu estou tendo a sensação que está aqui. Isto é percepção sensorial, que nos diz que uma coisa existe e o nosso pensamento nos diz que é essa coisa. Ou seja, essa sensação, essa percepção sensorial é que diz que uma coisa existe. E o nosso cérebro vai dizer que coisa é essa. Por exemplo, eu tenho a sensação de que Deus existe. Por quê? Porque eu sinto a presença de Deus. O meu órgão interior, os meus sensos perceptores interiores diz que Deus existe. Quando eu sinto isso, o meu cérebro automaticamente me diz que Ele existe, que esse é o meu Criador. Um exemplo fundamental disso é o fato de Samuel, que a Bíblia registra que ele ouviu a voz de Deus. Em 1 Samuel capítulo 3, versículo 8, o Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel a terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli, e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem Samuel. Samuel capítulo 3, versículo 8. Ora, vejam só, o senso perceptor, qual é a voz de Deus? Ela é grossa, ela é fina, ela é bonita, ela é suave. Nós temos vestígios na Bíblia que diz como é a voz de Deus, mas ela é uma voz sensorial. Nós sabemos que está falando conosco. Muitas das vezes já me livrei de morte por ouvir a voz de Deus. Certa feita eu estava passando em um caminho de bicicleta, e aí a corrente da minha bicicleta se prendeu, e quando ela se prendeu, eu parei na beira da pista e estou ali tentando tirar a corrente da roda. De repente a voz de Deus falou comigo lá no meu sentido, disse: sai daí, corre, tira sua bicicleta daí. Aí antes de sair eu peguei e limpei a minha mão, de certa forma eu fiz um X no chão e tirei a bicicleta correndo, dando ouvido ao meu Deus. Ainda bem que eu não sou ateu, porque se eu fosse ateu eu teria morrido, já que Deus não conversa com eles, Deus não fala. Então quando eu vi aquilo, eu percebi sair voado. Quando eu saí voado, vinha um caminhão da Coca-Cola, e esse caminhão da Coca-Cola virou de uma forma tão forte. Naquela época eram garrafas, e aquelas caixas de garrafa caíram todas elas em cima do local onde eu limpei a minha mão. Se eu estivesse ali, eu estava morto. Então a Bíblia diz que quando a gente ouvir a voz do Espírito Santo, não é para endurecer o coração. Daí esquece os ateus não acreditam nem neles mesmos. Quando as coisas estão difíceis neles, Senhor me ajuda, graças a Deus, eles costuma falar tudo isso. Então, na verdade, os ateus não é que eles não acreditam em Deus, eles tentam provar que ele não existe, mas isso aí é bobagem. Então, você tem que observar que Deus fala assim com o homem, e você que é servo de Deus sabe que ele fala com você. Outra coisa interessante é Isaías viu a glória de Deus. Quando Isaías viu a glória de Deus? Em Isaías capítulo 6, versículo 8, ele disse assim: então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram um rei, o Senhor dos exércitos. Ora, isso é uma visão. Quantas pessoas não tiveram a alegria de ver a face de Deus? Ah, mas os ateus não acreditam. Isso é problema dos ateus. Problema dos ateus. E Isaías, quando ele viu, que ele percebeu que aonde ele estava, ele disse: sai de mim, que eu vi, meu Deus, eu vivo no meio de um povo impuro, de um povo errado, gente dos lábios impuros, e agora eu vi a presença de Deus, e Deus purificou ele. Então, o meu senso perceptor diz quem é o meu Deus, porque Jesus Cristo disse que a ovelha conhece o seu pastor, e eu conheço o meu Deus. Jacó sentiu o toque do Senhor. Infelizmente eu achei esse versículo, mas é um versículo dolorido, mas demonstra alguém que brigou a noite inteira com um anjo e acabou sentindo o toque dele. Vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. Gênesis capítulo 32, 25. Infelizmente Jacó sentiu muita dor, porque foi a única forma que o anjo encontrou para que ele o soltasse. Então, meu amigo, uma vez eu estava na igreja e eu lembro que aquele pastor falou
disse uma palavra que muito me tocou. Ele disse: olha, você que está aqui nessa noite, você vai sentir o toque de Deus. Deus vai tocar em você. E eu falei assim, comecei a orar e disse: Deus, me toca, Senhor, toca no meu coração, me faz sentir a sua presença, eu quero sentir a sua presença. Aí de repente algo interessante aconteceu. Alguém tocou na minha mão que eu senti o afundar. Aí eu olhei para trás para ver se era um irmão. Não tinha ninguém atrás de mim nem na frente. E do meu lado também, a pessoa que estava do meu lado estava 2 bancos atrás. Aí eu olhei e disse: Deus tocou em mim. Então eu tenho senso perceptor. O que adianta os ateus dizerem que ele não existe, que isso e aquilo outro, se eu sinto o toque da presença de Deus? E Deus pode tocar em você a qualquer momento, desde que você creia nele, que você acredite nele. E o que falar dos discípulos no caminho de Emaús? E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abriu as Escrituras? Ora, em Lucas capítulo 24, versículo 32, e antes dele e depois, vai contar a história de 2 homens que, assim que Jesus Cristo morreu, eles os encontrou na rua, mas eles não sabiam que era ele. Mas a partir do momento que ele foi falando da palavra de Deus, foi sentindo o poder de Deus, foi sentindo a presença de Deus, aquela coisa gostosa, eles começaram a ficar com o coração ardendo. O seu senso perceptor sentir o momento térmico daquela condição, aquele calor. Estava falando de algo bom, prazeroso. Quando é algo que dá medo, você sente frio, arrepio, você sente algo terrível. Quando você sente a presença do inimigo, você se arrepia todo, você sente que está sendo perseguido, aquele medo. Mas quando você sente a presença de Deus, você sente a glória de Deus, você sente o amor de Deus, você sente o toque de Deus, você sente que Ele está olhando para você, parece que Ele está ali do seu lado. Você procura, mas não vê, mas você tem a certeza que Ele está ali com você naquele momento. É igual o caso do apóstolo Paulo, quando ele viu que aqueles homens que ele tinha, que estava lá na ilha de Patmos. Um pregador falou uma coisa interessantíssima: ele não via Deus, mas ele tranquilizava os homens, porque ele sabia que Deus estava ali e nenhum mal lhes aconteceria. Quando Jesus Cristo foi embora, eles se assustaram, e a Bíblia diz que eles reconheceram que era um mestre. Eles acabaram de reconhecer que era um mestre e Jesus Cristo desapareceu. Aí ele perguntou um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho ele nos falava e quando nos abriu as Escrituras? Amados, deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Deixa eu dizer algo interessante e importante para você. Os ateus dizem que Deus não existe. Os ateus dizem que Deus é uma fantasia da nossa cabeça. Eles dizem até que a nossa fé é cega. Eles dizem que quando eu e você morrer, quando partirmos deste mundo, eles dizem que nós vamos virar pó. Bom, eu tenho algo interessante a dizer para você. A Bíblia fala que nós devemos ser prudentes. Jesus Cristo até cita o caso das 10 virgens. Vamos ver se é prudente. Um dia eu vou morrer. Se Cristo não me buscar, você também vai morrer. Os ateus também morrerão. Só que nem eu e nem você voltou do além para dizer como é lá do outro lado. Se o que nós estamos pregando é verdadeiro, eu creio que é verdadeiro. Na verdade, nós só vamos saber quando estivermos do outro lado. O apóstolo Paulo disse que naquele dia será revelado o que ele de fato é. Vamos supor que os ateus estivessem corretos e que nós morrêssemos e virássemos pó. Nada aconteceria conosco. Os ateus estariam certos. Mesmo você servindo a Deus, morreu, já era, não aconteceu nada, está tudo bem. Agora, suponhamos, e eu creio que estejamos certos, que de fato Deus existe e que o homem vai para o inferno. E você acreditou no ateu e morreu. Quando chegou lá, descobriu que existe inferno, que existe Deus, que existe condenação, que existe aquele fogo, o abismo que as pessoas vão sofrer. Amigo, é melhor você ser prudente. Largue esses ateus de lado, confia em Deus, porque lá no final você está preservando a sua vida. Por enquanto os ateus estão preservando a vida dele. O ateu diz para você que nós só falamos de Deus porque nós queremos ganhar dinheiro, porque queremos vender livros, porque queremos ganhar ofertas. Mas vejam só o que é interessante. Você já viu quanto é que custa hoje para você ouvir uma palestra de um ateu? Você já viu quanto custa hoje, por exemplo, para você comprar um livro de um ateu? Ora, dizer que de um lado está cometendo crime para poder vender do outro lado é uma covardia muito grande.
Nós pregamos o Evangelho, nós trabalhamos, nós estudamos, nós passamos noites em clara falando a palavra de Deus, tentando ensinar a palavra de Deus para as pessoas, noites e noites. E a Bíblia diz que nós somos dignos do nosso salário. Quer saber de uma coisa? Ateus, vão catar coquinho. E que Deus possa vos abençoar em nome do Senhor Jesus Cristo.